E aí galera, tudo bom? Vamos falar hoje sobre nexo causal. Então vou dividir essa aula em 3 partes. Começar com o conceito, falar em quais crimes que ocorrem que existe um nexo de causalidade. Depois eu vou apontar as teorias, teoria da sine qua non, da equivalência dos antecedentes causais. E por fim eu vou finalizar, as famosas concausas, né? Veja só, nexo causal, nós sabemos primeiro que o crime ele é formado pelo fato típico, pela antijuridicidade ou ilicitude e pela culpabilidade, certo? Então está aqui a composição do crime. O fato típico, por sua vez, é formado por 4 elementos. A conduta, o resultado, o nexo causal, e a tipicidade. Veja só, o fato típico, que constitui o crime, é formado pela conduta, resultado, nexo causal e pela tipicidade. O que nos importa aqui, que nós vamos analisar, é o nexo causal. O nexo causal nada mais é do que a ligação necessária. Nexo causal nada mais é do que a ligação necessária entre a conduta e o resultado. Então, por exemplo, nós temos aqui a conduta do agente, nós temos aqui o resultado. Resultado este naturalístico. Então, isso aqui seria o nexo causal, a ligação necessária entre a conduta e o resultado. Esse resultado necessariamente tem que ser o resultado naturalístico. Por quê? Vou corrigir aqui. Nós sabemos que existe o resultado jurídico ou normativo e o resultado naturalístico. O resultado jurídico ou normativo é aquele que compõe todos os crimes. Seja qualquer tipo de crime ou contravenção penal, vai ter o resultado naturalístico. Vai ter o resultado normativo, ou seja, aquele previsto na lei. Só que o resultado naturalístico é aquele em que necessariamente ocorrerá uma modificação. Ele modifica o mundo dos fatos. Então, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O resultado que vai modificar o mundo dos fatos é a conduta de matar, certo? Então, esse é o resultado naturalístico. Esse é o resultado necessário para que haja um nexo causal. Então, só para fecharmos bem essa relação conceitual do nexo causal nada mais é do que a ligação necessária entre a conduta e o resultado. Esse resultado é o resultado naturalístico, certo? Em quais crimes ocorre nexo causal? Em quais crimes nós vamos ter nexo de causalidade? Veja só, existem os crimes materiais, existem os crimes formais e existem os crimes de mera conduta. Então, mais uma vez, pegando aqueles subelementos do fato típico, nós vamos ter aqui a conduta, você vai aprender agora a diferença entre crimes materiais, formais e de mera conduta. Nós temos a conduta, nós temos o resultado, até porque o nexo causal
é a ligação necessária entre a conduta e o resultado. E perceba que nos crimes de mera conduta não há resultado. Então, qual é a primeira conclusão que nós vamos fazer aqui? Que o que vai diferenciar os crimes de mera conduta dos crimes formais e materiais é, primeiro, que os crimes de mera conduta não contêm um resultado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai se consumar na própria conduta, ele consuma-se na própria conduta. Então, por exemplo, porte ilegal de arma. Porte ilegal de arma de uso permitido. A Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. O direito, o mundo jurídico, nesse caso, considera de mera conduta porque ele não espera que o agente produza algum resultado, até porque não tem resultado, certo? Então não se espera que ele utilize essa arma para roubar, para exercer a violência ou a grave ameaça. A própria conduta dele de portar de forma ilegal a arma de uso permitido já caracteriza o crime de mera conduta, certo? Já consuma o crime. Então, essa é a principal diferença entre o crime de mera conduta ou o crime formal e material. Mas você pode estar se perguntando aí, beleza, mas e os crimes materiais e formais? Eu vejo aqui que existe conduta em ambos e resultado em ambos. Qual é a diferença entre os crimes materiais e os crimes formais? Nos crimes formais, apesar de ter conduta e resultado, ele pode se consumar já na conduta. Então, por exemplo, vou destacar aqui com outra cor. Por exemplo, artigo 158, que é o crime de extorsão. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Só o fato de constranger alguém com a intenção de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica já consuma o crime. Ou seja, na conduta da violência ou grave ameaça, mesmo que não haja o resultado indevida vantagem econômica, ele já consuma na conduta. O que é que nós podemos concluir com isso? Podemos concluir que nos crimes formais e nos crimes de mera conduta, não necessariamente precisam do resultado, não necessitam do resultado para que o crime, para a sua consumação, para que o crime se consuma. Consumação não necessária. Então a questão aqui trata-se na necessidade. É necessário o resultado para a consumação no crime formal? Não. É necessário o resultado para a consumação no crime de mera conduta? Não, até porque não existe resultado no crime de mera conduta. Então o que é que nós podemos concluir? Que existe nexo causal nos crimes materiais. Por quê? Porque os crimes materiais são aqueles crimes em que a consumação se dará com resultado, que é como nós vimos no conceito anterior, por exemplo, o artigo 121. Matar alguém, a consumação se dá com a morte desse alguém, dessa pessoa. Mas uma observação importante aqui é que não somente nos crimes materiais nós teremos o nexo causal. Nós teremos também, em outra hora eu vou abordar melhor, nos crimes omissivos impróprios. Que é a figura do garante, né? A figura do garantidor no direito penal. Então, na próxima aula já vou trazer as teorias e aí abordo as concausas para a gente fechar esse assunto. Valeu? Até já.